Trader, se você estivesse diante desse cenário aqui, você compraria ou venderia? 5 segundos para você pensar aqui, né? Se a sua resposta foi venda, provavelmente foi porque você viu o mercado rompendo uma região de suporte, agora quer fazer essa estrutura de resistência, pegar um pullback de baixa, ou até mesmo acredita que ele está fazendo uma distribuição para poder reverter o movimento para uma queda. Mas acontece que com essa visualização que você teve, o resultado não seria diferente. Seria um stop, porque você ainda não dominou o conceito de order block. Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar como não cair nesses falsos movimentos do mercado, nessas manipulação e indução para não virar liquidez. O preço aqui ele acabou vindo numa região de bloco de ordens, é uma região de order block, por isso que a gente teve aqui uma demanda forte que jogou o preço para cima, tá? E é nesse vídeo aqui eu vou te mostrar em detalhes como que você vai operar e validar essa estratégia para o teu operacional. Basicamente, as regiões de order block é onde as instituições financeiras se posicionam. Então, a gente tem uma forte demanda se ele vir no order block de fundo ou uma forte oferta se ele ir em order block de topos, tá? Nesse caso aqui, ele foi buscar um fundo, então a gente teve uma injeção de demanda no preço. E nesse vídeo aqui, qual que é o passo a passo que você vai aprender? O que são order blocks? Como identificar order blocks? As 3 regras para validar um order block e a minha estratégia mais lucrativa para operar order blocks. O que são order blocks? São basicamente regiões onde o smart money, que é o dinheiro inteligente, monta suas posições de compra e venda para capturar liquidez externa, que a gente chama de topos e fundos externos. Então, o mercado ele busca liquidez interna para preencher liquidez externa. Então, aqui nesse caso, a gente vê o preço mitigando uma região de order block e logo após o toque nessa região entra uma demanda forte no preço. Então, a gente entende que essas regiões é onde as grandes instituições costumam se posicionar. Tá? E qual que é o alvo do preço depois de ele ter capturado um order block? É capturar uma zona de liquidez externa. Nesse caso aqui eu marquei como ERL, External Range Liquidity. Então a gente tem uma região de topo fraco que ela serve como alvo do preço após o order block ser mitigado. E como que eu vou identificar esse order block? Qual que é o seu primeiro passo? Primeira coisa, você precisa entender o que são topos e fundos fortes e fracos. Ou seja, o que define uma região forte é quando rompe a outra estrutura. Então, a gente teve esse fundo que rompeu esse topo, ou seja, esse fundo aqui se torna um fundo forte, se torna um order block bom. Tá? Mas ainda não validado, porque a gente tem os outros passos a cumprir. Mas esse é o primeiro passo. A primeira coisa que você tem que observar antes de definir um bloco de ordens é ver se essa estrutura é forte ou fraca. Então, a partir do momento que esse fundo rompeu esse topo, ele se torna forte. Esse fundo aqui rompeu esse topo, ele se torna forte. E olha só que coisa interessante. Aqui a gente tem um fundo que ele não rompeu o último topo, então ele não é mais forte, ele se torna fraco. Ou seja, se esse fundo ele é fraco, não teve potencial para romper o último topo, significa que ele vira um alvo. Provavelmente a tendência está chegando ao final e o preço está próximo da sua reversão. E aí o que a gente tem? Esse fundo tentou romper o último topo, não conseguiu. Formou uma estrutura de topo duplo e logo após o mercado corrigiu, depois corrigiu novamente e esse topo aqui acabou rompendo o fundo fraco. Então, esse fundo aqui ele já era previsível que ia ser rompido, porque ele não teve potencial de romper o último topo, assim se tornando fraco. E esse topo aqui que foi o responsável pela essa impulsão de baixa, por esse rompimento, ele é um topo forte. Ou seja, a partir desse momento eu vou começar a considerar o order block dos topos e não dos fundos. Na tendência aqui atrás, eu estava considerando dos fundos, só que a partir do momento que esse fundo deixou de ser forte, agora eu vou aguardar a próxima validação da estrutura, que seria esse topo forte. Então, aqui a gente já tem uma reversão de movimento e uma região identificada para um possível order block. E assim vai. Outro topo forte, rompeu a estrutura. Então, nosso primeiro passo é encontrar um topo ou fundo forte para poder validar o nosso order block. Segundo passo, além do rompimento que deixou esse fundo forte, eu preciso que esse rompimento seja feito com ineficiência. O que seria uma ineficiência, né? A gente vê aqui um candle de exaustão, um candle que deixou aqui um desequilíbrio no preço. Essa região aqui a gente chama de Fair Value Gap. Ele deixou um FVG
um desequilíbrio, uma ineficiência do preço. Como que eu vou identificar essas ineficiências após o rompimento? Olha só, a gente tem aqui o pavio dessa vela e o pavio dessa vela. Note que entre os dois pavios a gente tem um espaçamento. Todo esse espaçamento ele é uma ineficiência. Isso significa que tem mão pesada nesse movimento. Então, eu preciso dessa ineficiência para poder ter uma assertividade melhor nas minhas regiões de bloco de ordens, porque eu sei que tem mão pesada aqui e quando o preço entrar na minha zona de order block, provavelmente vai entrar a demanda do dia ou a oferta do dia, tá? Então, o nosso terceiro passo aqui seria identificar o candle antes do movimento começar. Então, identifiquei o fundo forte, teve um rompimento com ineficiência. Agora, o meu próximo passo é identificar o candle antes do movimento começar. Então, esse movimento aqui foi de alta, né? Qual que foi o último candle de baixa antes do movimento começar? Foi esse candle aqui, ó. Então, a gente circulou ele. Essa região é a nossa zona de order block. Aí sim, nós vamos para o quarto passo, que é marcar o topo e o fundo do candle para formar a região de order block. Então, eu tenho aqui a máxima do pavio do order block e a mínima do pavio do order block e puxei aqui ó, um range que vai me mostrar essa estrutura. Ou seja, agora eu sei que aqui tem uma região institucional que vai injetar a demanda do preço para eu poder comprar. Então, só para a gente refrisar, eu quero identificar um topo ou fundo forte, que esse rompimento seja com ineficiência. Vamos localizar agora o último candle antes do movimento começar e fazer ele a nossa região de order block. E antes da gente ir para o próximo passo, eu quero te dar um presente, que é um plano completo para você faturar R$10.000 em 45 dias. É totalmente gratuito, é só você me seguir no Instagram, alves.trader_ e enviar a mensagem plano no meu direct. Eu vou te entregar um plano para você faturar R$10.000 em 45 dias. É uma aula completa que está te ensinando todo o passo a passo. Por que eu digo isso? Não adianta você aprender as melhores estratégias, mas não saber como transformar esse conhecimento em resultados reais no mercado. Então, corre lá no meu Instagram, me segue, coloca plano, que eu vou te dar um presente totalmente gratuito. Aproveita e já ativa o sininho, que lá a gente gera conteúdos diariamente para você ver na prática como é que se opera o order block. Aproveita e ativa o sininho, porque lá a gente gera conteúdos todos os dias e você vai conseguir ver a minha rotina e ver como que eu gero resultados diariamente nesse mercado. O que define um order block válido? Hoje você vai olhar para o gráfico e vai identificar vários topos e fundos fortes, vários order blocks, mas nem todos eles são bons, nem todos eles são assertivos, são válidos. Tá? E como que a gente vai validar uma região de bloco de ordens, além de simplesmente identificar um topo e um fundo forte com ineficiência? Existem 3 regras chaves e fundamentais para que você consiga ser extremamente assertivo operando com esse método. Primeira regra é presencie uma ineficiência no preço. Como eu tinha falado, é o nosso famoso desequilíbrio. E isso é extremamente importante, porque isso me mostra que vai ter mão pesada nesse movimento, que o order block ele vai segurar o preço e vai injetar demanda. Tá? Olha só um exemplo onde a gente tem um preço sem ineficiência, não tem o gap no preço. Olha só, a gente tem esse pavio com esse pavio, não tem vácuo, não tem aquele espaçamento no preço. Então, as velas elas se fecham. Ou seja, nessa estrutura aqui, eu não tenho ineficiência. Já aqui, ó, nota que esse pavio com esse pavio, eles estão em uma distância muito longa. E quanto maior a distância, maior é a ineficiência do preço. Essa é a nossa primeira regra de ouro, tá? Segunda regra. Precisa ter uma quebra de estrutura para validar topo e fundo forte. Logo depois do topo se tornar fraco, a gente tem um fundo que ele teve potencial de romper o último topo. Então, ele fez uma mudança de característica. Provavelmente aqui a gente vai ter uma reversão do preço, é isso que eu espero. Ou seja, a partir desse momento, eu começo a atuar nos order blocks do fundo forte, certo? E assim vai, ó, sucessivamente o preço rompeu novamente e quando ele vinha aqui nesse order block, eu consigo realizar minha operação. Inclusive, a gente teve ineficiência aqui nessa estrutura. Então, até esse momento do vídeo, essas duas regras para você não é novidade. Mas a gente tem a terceira regra e a mais importante, e ela é o 80-20 desse método operacional. Essa regra 3, por incrível que pareça, ela está bloqueada. Mas, Alves, eu cheguei até esse momento do vídeo para eu ter a regra 3 bloqueada. Mas calma, que é muito simples. É só você desbloquear essa regra. Como que você vai desbloquear? Primeira coisa, se inscreve no meu canal. Hoje a gente está voltando com tudo nos conteúdos aqui no YouTube. E
deixa o like nesse vídeo. Então, se inscrevendo no canal e deixando um like aqui nesse vídeo, você vai desbloquear a regra 3. Deixa o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba a continuar produzindo conteúdo para vocês. Depois que a gente conseguir desbloquear a regra 3, aí sim, bora lá. É gerar indução de liquidez. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui é o 80-20, não só desse operacional de order block, mas assim como a maioria dos operacionais que você opera. Porque eu preciso aguardar uma indução de liquidez. Olha só, a gente tem aqui uma região de fundo que rompeu o último topo, ou seja, esse fundo ele se torna forte e validado. A gente tem um rompimento com ineficiência do preço aqui nessa região, então eu vejo mão pesada aqui, eu vejo uma vela de exaustão estourando para alta, e logo em seguida eu vejo compradores se posicionando aqui nessa região, formando uma estrutura de suporte. Então olha só, a gente tem um toque, dois toques, três toques, ou seja, eu sei que tem compradores aqui nessa região também, talvez varejo, comercial, hedge de fundos. Tem muita gente aqui se posicionando nessa região. Então, compra, 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 compra. Muitos compradores aqui nessa zona. Quando tem comprador, o que eu entendo? O comprador, uma hora ou outra, ele vai ter que vender, certo? Porque quem compra, ou ele vai sair no lucro, ou ele vai sair no prejuízo. E o que define isso é o quê? Eu comprei, o preço subiu, eu vou vender caro. Eu comprei, o preço desceu, eu vou vender barato. E se eu vendo barato, eu vendo por um preço mais barato do que eu comprei. Ou seja, eu saio no prejuízo, né? Então, eu sei que tem zonas de stop loss posicionadas nessa estrutura. Quando o preço vir para a minha região de order block, eu sei que vai acionar a ordem de stop loss. Quando acionar essas ordens de stop loss, eu sei que vai ter pessoas vendendo por um preço mais barato. E é exatamente na região de order block, onde as grandes instituições irão comprar. Lembrando que big player só compra quando alguém está vendendo. Então, regiões de liquidez como essas, como esse exemplo aqui que eu estou te dando, elas induzem o preço para uma alta, mas logo após quando o preço vai estopar essa galera aqui, ele vem exatamente nesse alvo de order block e é aqui onde está o 80-20 do jogo. Nem todas as estruturas de order block elas são válidas. Vamos supor que a gente tem aqui uma região de order block que ela não gerou liquidez, ela não gerou essas indução aqui antes do preço mitigar essa zona de OB. Então, se o preço vir direto nessa estrutura sem capturar stop loss, provavelmente esse order block pode dar bom ou não. Nada garante que vai ter oferta suficiente para comprador entrar. Para alguém comprar, outras pessoas têm que vender. Então, se eu quero comprar na região de order block e quero que uma mão pesada entre nesse movimento para me ajudar, para jogar o preço para o meu take, eu preciso de uma predisposição vendedora, para aí sim ter uma contraparte compradora. Então, logo após o preço estopar essa galerinha que entrou antecipada no movimento, eles começam a vender suas posições e um institucional que está aqui nesse order block começa a comprar. Por isso que essa terceira regra ela é extremamente importante para você ser mais assertivo no mercado. Agora, vamos aqui para um exemplo prático no gráfico. Olha só, a gente tem aqui uma estrutura de topo forte, né? Esse topo, ele rompeu essa região de fundo, só que eu não vejo uma ineficiência tão clara aqui. A gente teve essa região de ineficiência até, né? Não foi uma ineficiência tão grande, só que para eu poder me posicionar nessa região de order block, eu preciso aguardar a liquidez ser gerada. Então, que é a nossa terceira regra, né? Liquidez e o preço capturar essa zona. E isso me garante que vai ter contraparte quando eu me posicionar no order block. Então, vamos ver aqui o que de fato aconteceu. A gente tem o preço vindo aqui para essa região de order block. Vamos ver se ele vai deixar liquidez antes. Não deixou liquidez e já está vindo direto. Olha só como o preço cruzou essa estrutura. Então, esse order block aqui, ele seguiu duas regras, mas a terceira, ele falhou. Então, esse order block aqui, ele não é tão validado assim. Geralmente, você vai aprender um vídeo no YouTube te ensinando order block e ele simplesmente fala, ó, você precisa ter uma quebra de estrutura e entra no topo forte. Alguns até falam para ter ineficiência do preço, só que para mim, o 80-20, além de tudo isso, é o mercado deixar liquidez pelo meio do caminho, porque é isso que vai garantir a contraparte vendedora aqui nessa estrutura, que não é o que aconteceu nesse caso, né? Então, segue o jogo. A gente teve aqui um rompimento dessa região. E esse order block, seguindo os 3 passos que eu te passei, as 3 regras, ele não era validado. Então, você deixaria de ser estopado nessa situação. Agora, a gente tem aqui uma região de fundo forte, que rompeu essa estrutura de topo. Esse rompimento, ele foi com ineficiência? Sim, teve uma ineficiência aqui nessa estrutura. Assim que o mercado rompeu,
ele formou esse desequilíbrio. Então, a gente já tem o passo 1 e o passo 2 pronto. Vamos identificar aqui a nossa zona de order block. Lembrando que a identificação do order block é o último candle antes do movimento. Então, a gente teve um movimento de alta. Qual que foi o último candle de baixa? Foi esse daqui. É ele que eu vou pegar meu order block da máxima do pavio até a mínima. Então, vamos escrever aqui ineficiência do preço e order block. Order block no português, claro, aí é bloco de ordens, tá? Agora vamos ver o que acontece com o preço logo em seguida, né? Ele veio na ineficiência, preencheu esse gap do preço, tudo certo. Ó, começou a gerar a liquidez que a gente estava esperando, ó, região de liquidez, ou seja, tem comprador se posicionando aqui. Se tem comprador, eu sei que tem ordem de stop loss acima da minha OB. Mais compradores entrando na região e acabou de estopar esses compradores. Ou seja, essa galera aqui que está comprada vai ser obrigado a vender agora. E o preço ele vai vir na minha região de order block, que é uma zona de compra institucional. E eu sei que tem grandes chances desse movimento ser de alta, respeitar a minha análise. Por quê? Porque vai ter contraparte vendedora para comprador entrar no jogo. É isso que você tem que pensar. O mercado financeiro tem aqueles que perdem e aqueles que ganham. O mercado é uma busca constante por liquidez. Todos os seus gatilhos têm que estar alinhados com esse conceito, beleza? E por isso que eu falei, se inscreve no meu canal e curte esse vídeo, porque daqui para frente eu vou começar a trazer semanalmente vídeos para você poder aprender a operar com os grandes players desse mercado. Então bora lá ver o que acontece. Ele voltou lá em cima novamente e veio na minha região de order block. A nossa entrada seria basicamente aqui. O stop loss com certeza é abaixo desse fundo forte, né? É um fundo protegido, então você está com o stop loss protegido. E lembra que eu falei para você que o mercado ele busca o order block para aí sim capturar a liquidez externa do preço? Então aqui a gente tem, ó, liquidez externa é a região de topo. A gente chama isso aqui de ERL, External Range Liquidity. Então, é uma região de liquidez externa. Ele é o alvo do preço. Então, se fosse para configurar uma região de Take Profit, seria até esse alvo aqui, ó. Ou seja, esse seria o meu setup. Entrada no order block, stop loss protegido no último fundo. Eu sei que se tiver institucional interessado nesse movimento, ele vai conseguir se posicionar, porque há a contraparte para ele entrar. Tá? E o alvo é essa região de liquidez externa. Vamos ver o que acontece. O preço ele veio na nossa região de order block. E logo em seguida, a gente tem a injeção da demanda. Agora, vamos para um exemplo onde a gente está em uma tendência de baixa, né? O mercado ele vem fazendo topos e fundos descendentes, né? Aqui ele veio nessa estrutura e continuou caindo. Ou seja, a gente tem aqui um topo forte identificado. Esse topo rompeu o último fundo. Esse rompimento ele teve uma ineficiência, ou seja, tem mão pesada aqui nesse movimento. Ó, achei duas ineficiências. Lembrando, quanto mais FVG você achar, quanto maior ele for, melhor é a estrutura. Tá? Então, aqui a gente tem dois, ele só falta mais um passo para ser validado, que é gerar a liquidez para ter contraparte na oferta lá em cima. E onde é que está o order block? Igual eu falei para você, o order block é o último candle antes da tendência. Então, nesse caso aqui de uma tendência de baixa, qual foi o último candle antes do preço desabar? Foi esse candle de alta aqui. Essa aqui vai ser a minha região de bloco de ordens, onde eu vou realizar a minha venda na oferta. Então, o que eu espero? O preço gerando indução de liquidez, vindo na minha região de order block, e aí sim eu consigo me posicionar na venda, tá? Bora ver o que aconteceu. O preço foi gerando liquidez, continuou caindo. Lembrando, quando o preço ele rompe essa estrutura sem capturar um order block, sem preencher uma ineficiência, sem capturar liquidez, provavelmente isso aqui vai ser um falso rompimento, tá? Porque para o preço continuar caindo, ele tem que buscar uma zona de oferta, ele tem que buscar um POI aqui, um ponto de interesse, para ter oferta suficiente para derrubar o preço. Então, quando eu vejo esses fundos sendo rompidos sem o preço fazer uma correção acima de 50%, a maioria desses rompimentos são falsos, ok? Vamos ver o que acontece. Falso rompimento feito. Preço começou a gerar liquidez, é isso que eu quero, ou seja, pessoas vendendo aqui, né? Agora a gente tem os vendedores nessa região e a gente sabe que stop de vendedor está logo aqui acima. E a gente vai se posicionar quando tiver a contraparte. Estopou a galera vendida e aí vai gerar oferta suficiente
para o institucional se posicionar. Vamos ver o que acontece. Gerando liquidez, perfeito. E o preço vai buscar a nossa estrutura. Como seria o nosso posicionamento nessa região? Basicamente, se ia fazer uma venda no 50% do order block, eu sempre priorizo entrar nem no começo, nem no final. No 50%, nem eu, nem você. O stop loss coloca acima do último topo, que é um topo forte, é um topo protegido, e o teu alvo vai ficar na liquidez externa, né? Então, aqui embaixo é o nosso fundo de liquidez externa, ou seja, ele vem aqui preencher oferta para bater o alvo dele e romper o último fundo. Então, a gente vai montar esse setup aqui na região de order block. Lembrando que o cenário está bearish, é um cenário de queda, e eu estou entrando a favor da tendência. Os seus order blocks, eles têm que ser a favor da tendência, tá? Ele só não vai ser a favor da tendência se você pegar uma reversão. Então, o mercado aqui está caindo. Reverteu, rompeu o último topo aqui nessa estrutura, o meu fundo ele se torna forte. Então, vai ser nesse order block aqui que eu vou entrar, certo? Então, aqui ó, eu estaria entrando na reversão do movimento. Beleza? Vamos ver o que aconteceu aqui agora. E, pessoal, deixa o like nesse vídeo, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, dificilmente você vai encontrar em algum vídeo no YouTube sendo tão específico assim em relação ao gatilho de entrada do order block. Bora ver se ele vai buscar a posição. Preço enrolando um pouco mais para ir, isso aqui é ótimo para a gente, tá? Porque isso mostra que ele está distribuindo, ele está buscando ali a região de order block, já está perdendo força, está gerando mais liquidez ainda. Aqui vai ser como um cenário de Wyckoff, uma distribuição. Quem conhece essa metodologia sabe disso. O mercado ele veio, fez o Buyer Climax, fez o ST, fez o AR, ele vai vir fazer o Spring, vai fazer uma distribuição. Então aqui a gente tem um micro contexto dentro desse macro contexto, tá? Vamos ver aqui o que acontece quando ele vai na região de order block. Abriu a posição, deixa eu estender aqui, acabou de abrir meu trade. Acabou de abrir a posição, meu alvo está lá embaixo e o preço, olha só o que acontece. Assim que ele vem capturar essa região de order block, entra a oferta do dia. Então é extremamente importante você validar essas 3 regrinhas, tá? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e, deixa o seu comentário para saber o que vocês estão achando, se você está entendendo, se você pegou o código, qual que foi sua maior virada de chave, se isso aqui realmente fez a diferença para você, tá? Eu leio todos os comentários e eu quero aqui que a gente forme uma comunidade forte. Não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar o like nesse vídeo e até a próxima. Valeu!